Mais uma vez, vamos ler aqui a palavra, né? Capítulo 19. Deixa aberta a Bíblia aí para a gente pensar um pouquinho. Você sabe que o ministério pastoral é um ministério intenso, não é? Um dos pastores mais contextualizados das Escrituras, a meu ver, é o pastor Elias. Eu sempre releio o ministério de Elias e Eliseu e as cartas pastorais escritas por Paulo todo começo de ano. É um hábito que aprendi com o meu pastor. Há um mês atrás, Deus falou muito forte ao meu coração, outra vez, nesses textos da vida e do pastoreio de Elias. A Bíblia não dá nenhum endereço claro e específico biográfico dele. Diz a região que ele era e de quem ele era filho, mais nada. Mas não há nada do tipo qual seminário ele fez, quem foi seu discipulador, qual a visão ministerial que ele tinha, quantas igrejas ele plantou no começo do processo ministerial dele. Ele simplesmente aparece num cenário de crise. É só você ler o capítulo 17. Agora, o interessante da vida de Elias é a mensagem de confrontação que ele traz. Ele confronta o pecado do rei, da rainha. Ele confronta o pecado da nação. Ele confronta a idolatria, a imoralidade e o erro que Israel estava cometendo de confrontação. Ele estabelece uma palavra de ordem e crise, no sentido de justiça sobre a nação, dizendo que não haveria chuva, vocês conhecem. A mensagem dele é tão contundente que a Bíblia diz no verso 2 do capítulo 17, que Deus sugere a ele que ele deve se esconder. E na realidade Deus esconde ele lá no ribeiro de Querite. E ele se alimenta da comida que os pássaros trazem e da água que desce do ribeiro. O escritor que eu mais gosto de ler diz que nesses dias Deus deveria levantar novos Elias para esta geração. Porque a nossa crise de hoje não é muito diferente da crise que ele viveu, de idolatria, de religiosidade, de imoralidade, de injustiça. O interessante é que ele prega a mensagem e tem que fugir para não ser preso. Quando o ribeiro cessa, quando Deus estabelece que aquele tempo do Querite aquele ciclo fechou, Deus precisa matricular Elias na casa da viúva. E é interessante o processo dele. Ele tem que ir a pé para lá, ele para na porta da cidade, ele fica olhando a situação, e diz a Bíblia que ele perguntou para uma mulher se ela podia servir um copo d'água. E quando ela se movimentou, ele então ousadamente disse para ela: não traz só água, traz também comida. E ela disse: eu tenho uma última refeição, vou comer eu e meu filho e depois vamos esperar a morte. E aí entra o profético na vida de Elias. Ele diz para a mulher: olha, se você servir primeiro uma refeição para mim, nunca vai faltar azeite na tua panela, nem farinha, azeite na tua botija, nem farinha na tua panela. Enquanto essa crise estiver estabelecida, vai haver suprimento na tua vida e na tua casa. E diz a Bíblia que ele comeu então da mesa e da provisão da casa da viúva. Comeu a provisão dos pássaros, comeu a provisão da viúva. A Bíblia diz que nesse cenário de construção de Deus com o ministério de Elias, houve um momento que o filho da viúva veio a falecer. E a mulher, num estado de abalo tremendo, disse para ele que ele trouxe justiça na casa dela. Capítulo 17, os últimos versículos você vai ver. Então ele vai orar sobre o menino, e diz a Bíblia que ao orar sobre o garoto é ressuscitado. Mas o que me impressiona nesse texto
É o final do capítulo 17, o verso 24, quando a Bíblia diz assim: quando a mulher vê o garoto vivo, ela diz assim: nisto eu conheço que tu és homem de Deus, e que a palavra de Deus na tua boca é a verdade. Esta deve ser a conexão espiritual nossa com o povo, que de verdade somos homens de Deus, e que a palavra de Deus na nossa boca é a verdade. Eu oro esta oração todos os dias para a minha vida, e eu digo para o Senhor, ao me levantar para fazer meu devocional e para sair para as minhas atividades, eu oro esta oração: Senhor, que verdadeiramente as pessoas vejam em mim que eu sou um homem de Deus, e que a tua palavra na minha boca é a verdade. É neste processo de ressurreição do garoto que a gente entra no capítulo 18, um dos capítulos mais interessantes do ministério de Elias. É o ápice. No verso 1, Deus então promete enviar chuva. Vocês conhecem. E Deus pede para ele se mostrar a Acabe que vai haver uma batalha espiritual, e o Deus que responder, esse é o Deus verdadeiro. Eles vão para o Carmelo, você conhece. Eu preciso fazer esse pano de fundo para chegar onde Deus colocou uma palavra para compartilhar aqui. Lá no 18:30, depois que os profetas de Baal e Azera fazem todo o processo ritualístico que eles estavam habituados e não cai fogo, que Elias começa então o processo de avivamento do Carmelo. Olha que coisa interessante. O povo estava distante, verso 30, diz a Bíblia no 18:30 que se aproximou. O povo se aproximou do profeta. Depois diz que ele restaurou as pedras do altar: a pedra da santidade, a pedra da adoração, a pedra do quebrantamento, a pedra do arrependimento. Ele foi pondo as pedras e restaurou o altar de Deus, porque o altar de Deus, as pedras estavam quebradas, estavam em ruínas, e ele restaura o altar. Quando ele restaura o altar, ele põe a lenha, cava um rego, manda molhar e pôr água, diz que a água corria dentro e fora. E aí, verso 36, ele então ora. A oração do Carmelo tem 30 segundos, pode ler ela, você vai ver, dá 30 segundos. Ele ora esta oração: que todos saibam que existe Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e o que eu estou fazendo aqui não é uma visão absurda, não é um propósito do meu coração, não é uma coisa que eu senti lá atrás antes de entrar na plataforma. O que eu estou fazendo aqui é mandado do céu. 4 coisas aconteceram ali no Carmelo naquele instante. 4 coisas caíram. Verso 38 diz que caiu fogo. O verso 39 diz que caiu o povo quebrantado no chão, arrependido. O verso 40 diz que caíram os inimigos e os adversários de Deus, e foram mortos os profetas de Baal. E o verso 45 diz que caiu chuva do céu. 4 coisas que caíram, que todo pastor quer no seu ministério. Quem não quer ver fogo caindo na igreja? Quem não quer ver pessoas caindo aos pés de Cristo, quebrantadas e arrependidas pelo poder da pregação que Deus pôs na sua boca? Quem não quer ver os adversários do Evangelho e da cruz de Cristo caindo por terra? E quem não quer ver a chuva de Deus caindo, abençoando e confirmando as obras das suas mãos, quando você ministra o Evangelho e vê o seu povo prosperar no Senhor? Agora veja isso. Esse avivamento que todos querem no Carmelo corre perigo aqui nessa igreja, corre perigo aqui nessa cidade, corre perigo aqui no Brasil, corre perigo lá em Campinas, na nossa igreja. Eu tenho tido o privilégio de pregar na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos, nos países latinos, e mesmo aqui no Brasil. É difícil você ver em outros lugares do mundo
o que está acontecendo aqui no Brasil. Você anda na Europa, você vai ver lugares que foram templos poderosos. Você anda, ou são borracharia, ou são boate, ou são discoteca, ou fecharam. E você anda aqui no Brasil, você está vendo barracões sendo comprados, áreas gigantes sendo adquiridas, e diga-se de passagem, os prédios construídos para os espetáculos do futebol serão usados dias desses por grandes cruzadas de avivamento nessa nação, porque Deus vai ser glorificado na nossa vida. Eu não sei se você sonha em usar, mas eu sonho ir naquela Cuiabá gigante, onde tem lá a Arena Cuiabá, e naquela palco de futebol vai ser palco da glória de Deus, que o Brasil vai usar isso aí. Agora, esse avivamento do Carmelo no Brasil corre perigo. Eu vou explicar por quê. O capítulo 19 que eu pedi que vocês abrissem, ele começa com Acabe contando para Jezabel o que aconteceu ali atrás. Meu irmão, o que aconteceu no Carmelo não é questão de fogo que caiu, chuva que desceu. Uma nação sofreu o impacto de um avivamento poderosíssimo. Parece aquilo que aconteceu com Wesley. John Wesley começou pregando para os mineiros de Londres. Ele começou pregando do lado de fora das minas de carvão na Inglaterra. A mensagem dele foi tão impactante para aqueles homens sujos de carvão, que ela cruzou horizontes, e ela salvou a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales, a Europa e os Estados Unidos. E houve um avivamento com um homem pequeno pregando uma mensagem de santidade e poder sobre uma caixa de madeira, e aquela mensagem traspassou e salvou a Inglaterra de uma revolução terrível que ia dizimar o país. Foi a mensagem de um homem para mineiros, não foi para a corte de Londres, foi para os mineiros, para a gente suja de carvão, que saía das minas e do lado de fora encontrava aquele baixinho pregando uma mensagem lida. E de repente essa mensagem ecoou, e um avivamento varreu a Inglaterra no século passado. Essa mesma mensagem estava na boca de Elias e varreu o povo de Deus distante do Senhor. O povo começou a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas quando você chega no capítulo 19, verso 2, leia para você ver. Eu não estou falando de um porteiro, de um menino no seminário, de um garoto recém-chamado no altar. Eu estou falando do maior pastor que produziu um dos avivamentos mais poderosos do Velho Testamento, que é Elias. Quando Jezabel ouviu o que ele fez, ela disse o que? Leia para você ver. Ela soltou uma palavra, uma sentença de morte. E ela disse: você não vai viver até amanhã para contar o que Deus está fazendo. 3 ou 4 coisas preocupantes aí. Primeiro, isso é uma interpretação minha, e eu vou trazê-la de forma muito simples para não gerar discórdia, nem dizer que eu falei heresia. Elias se preparou para aquele combate do Carmelo, mas eu tenho a leve impressão que ele não estava preparado para enfrentar essa dimensão espiritual que Jezabel trouxe. Quando a gente fala de Jezabel, não é só a rainha, esposa de Acabe, ela representa uma entidade espiritual maligna. E a Bíblia diz que o povo do Senhor peca porque lhes falta o quê? Conhecimento. Nós temos uma mania pastoral ruim, eu me incluo nela. Quando alguma coisa é contrária à nossa forma de entender teologicamente as coisas, a gente fecha e diz: não aceito, não entendo, não é por aí. E revelações preciosas que Deus dá a alguns obreiros do Senhor na obra, que poderiam nos beneficiar, ficam perdidas na nossa pobre capacidade de interpretação. Vou dizer, usando um exemplo da vida: quando você é moleque e empina a pipa, você põe tua pipa para um lado, o vento leva ela. Daqui a pouco você olha, tem um moleque empinando pipa para o outro lado.
Ele também está empinando pipa. Ele está empinando papagaio. Só que ele pegou uma outra corrente de ar. Não significa que ele está na direção errada. Não significa que é do diabo, que aquela corrente não é de... Meu irmão, a gente tem que ser um pouco mais humilde para entender que Deus, até a graça de Deus não é uniforme, é multiforme. Eu não estou dizendo que eu tenho que ser igual a pessoa, mas estou dizendo que eu posso aprender alguma coisa com ela, que pode beneficiar minha vida. Mas as nossas amarras teológicas nos prendem a um quadrado, e se não for feito daquela maneira, não é de Deus. E a gente tem a mania de criticar os outros, a gente tem a mania de bater nos outros, porque os outros estão fazendo de outra forma. Mas até o arroz você faz ele de formas diferentes. Agora, não significa que você não pode aprender com o outro. Quando Jezabel abre a boca, ela cria uma cultura de morte. E você vai ver um pastor que acaba de trazer um maior avivamento no Carmelo, fugindo. Você vai ver esse mesmo pastor, esse herói, esse profeta que Deus está tratando com ele e treinando ele de forma absurda, isolado. Leia no verso 3 ou 4, ele deixa o pastor auxiliar dele e vai para o deserto sozinho, se isolando, ficando distante dos outros. E o pior de tudo, você vai ver no verso 3, ele dominado de medo, temendo pela vida, ele fugiu. Gente, como é que um cara que enfrentou 850 profetas do diabo, ao falar com uma mulher, ele foge, ele teme pela vida. Então, primeira lição simples aqui, eu sei que a gente tem a mente teológica, né, com os esboços já, né? Você vai falando para pastor, os caras já estão com o esboço pronto, ele não abre a cabeça para ver outras coisas. Primeira coisa, não entre numa luta, qualquer que seja, se você não tiver totalmente habilitado para ela. Recebi lá na igreja uma moça, ela foi numa igreja poderosa, e não estou falando então crítico, ela quebrou a igreja, uma garota magrelinha, ela quebrou a igreja. Tentaram expulsar o que estava nela, não expulsaram. O pastor, esse homem conceituado, disse para ela: aqui não é uma igreja para você. E ela foi para essa outra igreja e ela quebrou a igreja, e os caras mandaram ela embora. O pai dela, no desespero, alguém disse: leva para fulano, porque ouviu na rádio e levou lá para a gente. Ela chegou na igreja querendo quebrar tudo, e a gente começou um processo de ministração na vida dela. Eu já tenho lidado com obras de libertação já faz tempo do meu ministério. Eu estou pastoreando há 26 anos, mas foi a primeira vez que a gente lidou com um aspecto diferente da ministração, e foi necessário um trabalho de libertação intenso e contínuo, de uns 40, 50 dias aí, ó, minha turma em cima. Domingo passado eu fiz o casamento dela no altar, restaurado pela glória de Deus. Teve que fazer todo um trabalho de limpeza, tratamento, para chegar à libertação da garota. Ela é magrinha desse tamanho. Pensa na força que tomava essa guria. Mas domingo no altar eu fiz o casamento dela e o marido, pondo a vida deles em ordem, e o diabo saiu da vida dela. Eu ouvi um pastor meu dizer essa insanidade: se fosse aí como Jesus não precisava de nada disso, ele numa palavra saía. Eu falei para ele assim: ela está aqui, você cuida dela, Jesus. E mandei para ele, porque quando uma pessoa fala como sendo o dono da verdade, você tem que pôr na mão dela para ela fazer. Irmão, ele tomou uma coça do Satanás, que ele depois veio humilde falar: pastor, o senhor me perdoa? Você está perdoado. Porque quando uma pessoa se diz dono da verdade, você tem que deixar ela fazer, irmão. Porque existem coisas que estão nesse campo da batalha espiritual que não é matéria de muitos de nós. E tem gente que tem se especializado, trabalhado aí,
E a Bíblia fala que Jezabel, quando soltou uma palavra contra Elias, Elias correu. Ele correu. Eu duvido que algum de vocês aceitaria Elias como pastor auxiliar de vocês depois de saber que ele correu do diabo. Eu duvido. Não serviria nem para ser diácono aqui na igreja. Ainda a turma ia falar, aí ó, olha o espiritual onde está, correndo para o deserto. Aí o homem do fogo. Porque é assim que a gente age. Então, se está na Bíblia, é porque tem alguma instrução para a nossa vida. Eu estive pregando em Belo Horizonte esses dias, e o pastor me mostrou. Os adolescentes de Belo Horizonte têm um WhatsApp chamado Roleta Russa. Você entra e vai jogando. E quem vai zerando as respostas, por não ter acertado, vai ficando no fim da fila. E à medida que você chega no fim da fila, se você zerar, ou você suicida, ou o grupo te mata. Isso é uma febre em Belo Horizonte, e milhares de adolescentes estão morrendo na igreja, por brincar de roleta russa. Essa cultura de morte está dentro da igreja, irmão. Essa cultura de morte está no relacionamento dos nossos membros agora, se divorciando, separando, trocando de casamento, adulterando, mentindo. E a gente com uma espiritualidade de púlpito, sem o discernimento necessário do que precisamos para fazer o ministério hoje. Estive agora numa das reuniões mais importantes aqui em São Paulo. Fui levado por um amigo. O grupo não sabia que eu era pastor. Gente de mídia, gente de televisão, só gente poderosa. E o tema do assunto é: vão arrochar para a igreja. Vai arrochar para os evangélicos. Prepare-se para você ter gente do governo batendo na tua porta para retalhar a igreja, retalhar o povo de Deus, retalhar os pastores. E é bem provável que a gente veja no caminho muitos de nós, pregadores apostólicos e proféticos, fugindo igual Elias fugiu. Então a gente precisa se preparar de alguma forma para a gente enfrentar o que está por vir. Senão a gente vai temer. Porque ou será que nós somos super-homens? Eu tenho mulher, eu tenho filhos. Esses dias meu filho teve um problema lá na escola, porque ele disse que é filho de pastor. Pensa nas respostas que um garoto de 13 anos teve que enfrentar. A turma sabia agora que o pai dele é pastor. Um colégio da cidade. E se a gente não se precaver e não preparar o nosso povo, a gente pode perder o avivamento do Carmelo. Como é que Deus interviu nesse processo? É aqui que eu quero chegar para a gente pregar. Porque veja, Elias fugiu, Elias ficou esgotado espiritualmente, Elias teve medo, Elias se isolou. Isso aí você sabe de cor e salteado. Como é que Deus interviu? Primeiro, está aqui no verso 5 do 19. Deus deixou Elias nessa pressão dormir debaixo de um zimbro. Nessa pressão desses dias, Deus vai criar para mim e para você uma zona de paz, um ambiente profundo de paz. Fogo está pegando, a luta está gigante, mas você num shalom de Deus. Você debaixo de muita paz, você debaixo de muita graça, você debaixo de muita tranquilidade para se mover em Deus. Eu estou lá debaixo de muita pressão. A gente entrou no desafio de comprar a área. É uma área de 30 mil metros no centro da cidade, 27 milhões. A gente ganhou o leilão. Você perguntar se você tem dinheiro? Não tenho dinheiro. Eu não tenho quem pague. Mas se eu posso comprar é uma bênção. Se eu não posso comprar, só um milagre. Então eu estou na dimensão do milagre. Deus vai me dar pela fé. Eu tenho um sonho. E a área cabe meu sonho. O meu sonho é construir um centro de convenções para a igreja no Brasil não pagar mais nenhum centro de convenções para fazer convenções no Brasil. Em nome de Jesus. É um sonho. Não estou pensando na minha igreja não, estou pensando no sonho que Deus me deu.
A gente fez agora lá em Fortaleza, o Slavec, 10 mil pastores, 10 mil pessoas, 6 mil pastores. Pô, custou quase R$1 milhão o aluguel. Se a gente tiver um lugar, ninguém vai pagar mais nada em nome de Jesus. Como vai acontecer? Não sei. Mas eu sei que Deus vai me dar o privilégio. Se for da vontade dEle, se a minha vida agradá-lo, Deus vai me dar o privilégio de construir isso para a glória de Jesus. Mas o desafio é grande. Agora, diz que ele estava no deserto, que ele estava debaixo de luta, pensando em morrer. Ele encontrou um lugar para descansar. Pastor, esse fim de ano vai ser um tempo de descanso para a tua alma, em nome de Jesus. Você vai entrar em 2015, pode vir a pressão que vier, e essa pressão tem que vir para produzir o perfeito azeite que Deus vai usar. Deus vai te dar um lugar de descanso para a tua alma. Todo mundo aí tomando Lexotan e você em paz, na palavra. Todo mundo aí apavorado, como é que vai fazer? Você em paz, porque Deus vai te dar essa graça em nome de Jesus. Quem recebe, dá um glória a Deus aí, por favor. Segunda coisa, está aqui no mesmo versículo 5, leia. Diz que veio um anjo e tocou nele, sim ou não? Aqui tem uma segunda coisa que Deus falou no meu coração, e é profético para a minha vida e para a sua vida. Aguarde uma intervenção divina no seu pastoreio. Vou repetir. Deus vai trazer uma intervenção dele no seu ministério, na sua casa, na sua vida, na sua saúde, no seu casamento. Meu irmão, eu creio que tem anjo aqui essa manhã nesse lugar, tocando na minha vida, tocando na minha casa, tocando nos meus filhos. Tem aqui tocando em você, e Deus vai ser glorificado. Vale o aleluia, não? Vale o glória a Deus ou não? Deus vai intervir, meu irmão. Essa área tem 30 mil metros. Qualquer construtora compra. Por que não comprou? Na área tem 5 mil metros, que tem 10 casas. As 10 casas são de 1900. A prefeitura tombou pelo patrimônio histórico as casinhas. Nenhuma construtora quer comprar. Não me importa se está tombado pelo patrimônio histórico. Eu uso para escritório, eu uso para qualquer coisinha, mas a outra área minha é importante. Então Deus intervém certas vezes de forma sobrenatural. Parece prejudicar muita gente, mas na realidade está abençoando a sua vida. Lembra de Paulo? Paulo está na embarcação, está indo para Roma, está tendo um temporal, e a turma está tentando salvar o barco. Meu irmão, quando o barco tiver para afundar, deixa Deus afundar o barco, porque vai dar em Malta, e em Malta Deus vai ser glorificado na vida de Paulo, e lá em Malta vai ter uma nova embarcação abastecida de honra para levar Paulo do lugar que Deus quer levá-lo. Talvez você está querendo segurar uma coisa que Deus está querendo afundar. Deixa Deus derrubar, deixa Deus afundar. Não fica agarrado a uma coisa que tem prazo para expirar. Fique agarrado à palavra de Deus e à sua presença, porque Deus tem uma intervenção divina nessa cidade. Essa cidade, ela tem um propósito, e esse propósito é que Deus seja glorificado na sua vida e no seu ministério. Alguém entende isso aí? Terceira coisa, você sabe que quando o anjo falou com Elias, ele serviu uma refeição. Escute isso, pastor. Quem é fiel comendo a comida que pássaros servem, vai se credenciar para comer a comida que as viúvas preparam. E quem foi fiel nesta dimensão, um dia vai comer da mesa sobrenatural que os anjos estão preparando para mim e para você. No meu deserto e no seu deserto, tem mesa preparada para anjos, preparado por anjos, para abençoar a minha vida e para a sua vida. Alguém está entendendo isso aqui? Quem é fiel no pouco, Deus pode pôr sobre o muito. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente querendo comer a comida de anjo e nem comer a comida da viúva e nem dos pássaros. Tem gente querendo ser apóstolo e nunca foi discípulo. Você precisa entender que existe uma dimensão crescente de ensino do Pai para mim e para você. Agora veja isso. Quando essa refeição sobrenatural foi servida, ele comeu e dormiu de novo. Paz.
Segunda vez que o anjo despertou ele, ele levantou e o anjo disse o que para ele? Lê para você ver. Eu grifei na minha Bíblia e está aqui que eu quero citar para você, verso de número 7. Segunda vez, levanta, come, por quê? Por quê? Teu caminho é, diga comigo, meu caminho, bate aí no peito, meu caminho é longo. Ô irmão, você perdeu a chance de glória a Deus. Se Satanás pensa que vai parar você aqui, vai parar você nessa limitação, vai parar você naquele predinho que você estava construindo, vai parar você numa congregação, numa igreja, teu caminho é longo, irmão. Você vai longe. O poder da morte não tem poder sobre a sua vida, e o poder das limitações diabólicas não tem poder sobre você. Você é servo do Deus vivo, e nele você pode tudo, diz a palavra de Deus. Agora, o outro versículo 8 é sobrenatural. Olha o que ele diz: com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Meu irmão, escute isso. Teu povo está faminto. Serve o pão sobrenatural, que o teu povo vai ter força para enfrentar essas crises. Teu povo vai ter força para enfrentar o homossexualismo. Teu povo vai ter força para enfrentar as adversidades contra a família. Teu povo vai ter força para sair para trabalhar e triunfar em nome do Senhor. É na força da palavra, é na força do alimento que a gente fica mais efetivo. Eu creio que Deus usa todas as coisas, todas as ferramentas. Deus usa a mídia, Deus usa a rádio, Deus usa projetos para abençoar a igreja, mas a igreja está de pé por uma promessa: é a palavra. Em nome de Jesus, prega a palavra de forma sobrenatural. Prega a palavra acreditando que a palavra vai fazer o que a palavra diz que ela vai fazer. Meu irmão, Deus não curava, Ele cura. Deus não batizava, Ele batiza. É muito fácil crer no Deus de ontem, que abriu o mar vermelho, que mandou codornizes. É muito fácil crer no Deus de amanhã, que virá com poder e glória. A questão é Deus hoje. E hoje Ele é o mesmo. Hoje Ele é o Deus que abre as portas, e as portas que Ele abre, ninguém pode fechar. O prefeito, que é prefeito em Campinas hoje, era candidato na eleição passada, moço crente, moço direito, liderando as pesquisas no primeiro turno. Um cara que nunca morou em Campinas, um cara que nunca foi político em Campinas, candidato pelo PT, veio para Campinas, foi para segundo turno. Eu nunca tinha visto isso em eleição. Porque você vê um cara que é da cidade ser eleito. Agora um cara que é de outro lugar vir, chega para segundo turno, e de repente o cara tinha empate técnico com um cara que ninguém nunca viu. E dinheiro caindo na cidade por causa do partido poderoso que governa o país. Eu não estou falando de nada aqui que ninguém sabe, só você entrar nos jornais você vai ver. De repente, no palanque desse cara, Lula, Dilma, Marina, e quem você pensar poderoso? E esse moço recebeu uma palavra dessa turma aí: você só sobe a rampa do palácio morto. Ele pegou a família dele, ele é da igreja batista, mas um domingo ele foi assistir o culto, estava lá, não falou nada para mim, estava quieto, vi ele abatido, emagrecendo. Preguei uma palavra, quando terminou a palavra, ele falou assim: eu queria que o senhor colocasse a mão na minha cabeça e orasse por mim. Eu falei: não, eu não, a igreja. Mandei todo mundo ficar de pé, mandei ele ajoelhar com a mulher e as duas filhas, coloquei a mão na cabeça e comecei a orar, e falei para ele: olha, e no dia que você ganhar, a igreja vai subir com você aquela rampa do plano. Meu, quando eu falei que a igreja ia subir, esse cara desatou a chorar, porque ele tinha recebido uma ameaça no dia anterior, e ele ganhou. E no dia 1º de janeiro, no dia da posse, ele me ligou e disse assim: aí reverendo, é o seguinte, eu só subo aquela rampa se o senhor subir comigo. E nunca tinha acontecido isso em nenhum pleito eleitoral de Campinas, na posse de um prefeito, um pastor pregar. Eu fui o primeiro.
E quando eu estava filmando lá as redes de televisão, eu estava subindo com ele, passo a passo. Eu, ele, a mulher dele, passo a passo, até chegar lá em cima no primeiro andar da prefeitura de Campinas. E eu disse para ele essa palavra: tua caminhada é longa, e na força da palavra você vai vencer. Meu irmão, escute isso, pastor. Você não foi chamado para pregar da palavra, você foi chamado para pregar palavra de Deus. Agora, em nome de Jesus, aprenda a embalar direito a palavra. Porque você pode servir bolo num pedaço de madeira, você pode servir bolo numa bandeja de aço inox, você pode servir bolo numa bandeja de ouro. A bandeja não é nada, o que significa é o bolo, mas como você embala é muito importante. Se você prega e os seus filhos não ouvem, alguma coisa está errada com a sua mensagem. Eu prego e os meus filhos voltam no carro comentando o que eu preguei, eu fico só ouvindo. Um dia desses eles falam: pai, hoje estava difícil, hein? Meu Deus. Falei para minha mulher: preciso melhorar, hein? E eu tenho uma garota de 17 e de 13. Eu volto no carro e eles vêm falando se eu errei o português, se o louvor não foi legal, se a mensagem não foi boa. Significa que eles estão atentos. Se a tua mulher não senta para te ouvir, meu irmão, alguma coisa está errada com a tua mensagem, mano. Você precisa mexer nisso. Se o teu povo gosta mais de quem vem de fora pregar do que você que está pregando lá, você precisa ir para o deserto, sentar debaixo de um zimbro e comer de novo da comida, porque é a comida que faz a diferença. E nessa nação, a gente está mais preocupado com campanha do que com a pregação da palavra. Você não pode pregar para animar as pessoas, tem que pregar para transformá-las pelo poder de Deus e pregar com graça. O meu povo é um povo simples, mas eu tenho profetizado lá na igreja que por causa da palavra, a geração mais poderosa da terra está brotando lá no meio da nossa igreja. Pode perguntar aí para os pastores, se não é isso que eu falo todo dia. A geração mais poderosa da nação são os nossos filhos. O nosso ministério não é uma igreja para agora não, é uma igreja para 200 anos. Se Jesus não voltar, eu não vou estar aí, mas o que eu estou plantando hoje vai estar lá, porque eu estou pregando a palavra do Deus vivo. Agora tem muita igreja por aí que vai fechar, porque a pessoa perdeu a visão da palavra. E quando Deus estava tratando com Elias no deserto, Deus alimentou ele na palavra e disse para ele: meu filho, você vai ter uma caminhada muito longa por causa do alimento da palavra. Eu quero dizer para você, levanta a mão direita, pastor, eu quero ser profeta para você e para a minha vida também. Os próximos 40 dias aí, ó, antes de virar esse ano, vai ter muita liberação da palavra profética, da palavra de Deus, da graça da palavra na tua vida, no teu ministério, na tua igreja. E na força da palavra, aquele povo vai romper para a glória de Jesus. Se alguém crê, dá um brado de vitória e glorificando a Deus. Estou encerrando. Depois você estuda, para você entender o que é esse 40 dias, 40 noites caminhando. Ele não parou não, meu irmão. Parou para dizer. Ele andou de onde ele estava até o Horebe 40 dias e 40 noites. Eu, quando li esse texto, grifei na minha Bíblia e eu escrevi na minha agenda: eu vou ser mais efetivo na palavra, eu vou ser mais producente nas minhas atitudes, eu vou produzir por 1000, porque eu acredito na força da palavra de Deus na minha vida e no meu ministério. E esse ano 2015 vai ser o melhor ano do nosso ministério, para a glória de Deus, porque a palavra de Deus vai ser honrada na nossa vida. Agora lê lá que você vai ver, verso 9. Ele faz esse movimento, mas quando ele chega no Horebe, onde é que ele entra? Aonde? Na caverna. A luta com Jezabel foi tão grande que nem esse alimento e nem o toque de Deus na vida dele tirou ele da caverna. Olha aqui, meu irmão. Esse cara teve uma experiência com um anjo. Esse cara comeu a comida que o anjo serviu. Mas quando ele chegou na presença de Deus no Horebe, ele achou uma caverna. Foi necessário Deus dizer para ele: sai fora. O que você precisa não está num projeto de trabalho da igreja, não está num programa para a igreja,
não está no seminário, não está na teologia. O que você precisa está do lado de fora, fora do casulo, fora dessas muletas que a gente tem para nos escudar. Uma boa música, um bom auditório, bons pregadores. Meu irmão, é do lado. A presença de Deus estava do lado de fora. E tudo que eu e você precisamos para fazer a obra de Deus na nossa vida está na presença de Deus do lado de fora da caverna. Está do lado de fora da estrutura. Deus honra as estruturas? Deus honra. Não vou discutir isso. Deus usa as denominações? Deus usa. Mas o Senhor é o Senhor do reino. O reino é mais importante que a estrutura. A Bíblia é mais importante que o manual. A fé é mais importante que a teologia. A minha vida de consagração e intimidade com Deus é mais importante do que o número de membros que eu tenho lá. O meu particular com Deus é mais importante do que o orçamento que eu levanto na igreja, irmão. É de fora da caverna. Você tem que sair, não, para a gente poder fazer um trabalho, trazer um pregador da Coreia, da China, precisamos fazer um planejamento. Faça um planejamento. Agora, meu irmão, se você não tem um dinheiro, planeje mesmo assim e acredite que o Deus que supre vai suprir para você fazer. Como é que em 3 anos a gente tem 16 igrejas sem ter dinheiro, gente? Eu venho de uma denominação que tudo era feito pelo planejamento anual das verbas destinadas para a obra. Uma potência. Aí Deus está me ensinando uma outra coisa: pescar e achar o peixe que tem a moeda na boca. Achar o peixe que tem a moeda na boca. Né? Sai da caverna, pastor. Sai dessa latinha de sardinha. Pula para fora. Sai para fora. Escuta a voz de Deus lá de dentro e sai para fora. Agora, quando ele saiu para fora e Deus falou com ele, Deus lhe falou 2 coisas, eu encerro. Verso 15, lê para você ver. Deus disse assim para ele: volta o teu caminho. Pastor, por favor, você chegou no ministério por causa do quê? Você tinha um chamado. Você não foi pregar porque você precisava de salário. Você foi pregar porque você queria levar o evangelho a todas as pessoas. Lembra quanto tempo você orava? Lembra quantas vigílias você foi? Lembra as doideiras que você fez pintando igreja? Pregando na cada uma Zefinha, Doquinha, Joãozinho, andando de perua velha. O preço que você pagou. Eu não estou dizendo que você vai ter que pagar preço outra vez, não é isso. Mas existem princípios espirituais que nós deixamos. E Deus está dizendo: volta à prática das primeiras obras. Estou muito preocupado com essa nova geração de pastores, que os caras perguntam: quanto é que ganha? Deus me chamou, a última coisa que eu vim saber era quanto eu ia ganhar. A primeira era o tamanho do trabalho que tinha para fazer. Segunda-feira agora, quarta-feira, eu preguei aqui quinta, quarta eu preguei em São José dos Campos lá no Carlito. Quando foi meia-noite eu estava em casa. Cheguei em casa, ia pregar aqui quinta, feriado. Minha mulher falou assim: a Isabelle está lá na vigília de adolescente na igreja. Falei: quem vai trazer ela? Cansado. Ela falou: eu posso ir buscar. Eu falei: não, mas de noite. Eu vou lá buscar ela. Que hora? 1 da manhã. Eu falei: 1 da manhã é facinho. São meia-noite, espera um pouquinho. Minha mulher dormiu. 20 para 1, peguei o carro, fui lá, cheguei 1 da manhã. A garotada estava na vigília, comendo, bebendo refrigerante. Vigília. Chamei lá a galera: como é que é essa vigília aí, bem? Não, já está começando. Vigília no meu tempo era oração, era fogo, era louvor.
Reúne a cambada aí, vamos fazer a vigília. Entrei para dentro, irmão. Eu saí de lá 3h30. Caiu um fogo e eu no meio da molecada. 3h30 eu cheguei em casa com a minha filha, adolescente, 17 anos. Minha mulher falou assim: por que você chegou agora? Eu falei: sabe como que é? Então, eu fui buscar a Beli. Chegou lá, estava começando a orar. E caiu um certo foguinho lá. E eu também não entrei no processo. Ela falou assim: e você tem idade para isso? Olha, irmão, já me chamou de velho, só porque hoje eu fiz 47. Quando eu estava voltando o carro com a Isabela, minha filha falou assim: pai, que Pentecoste, obrigado por o senhor nos ajudar na vigília. Fiz isso a minha vida inteira. Mas agora eu tenho que pregar, eu tenho agenda, eu tenho gente para visitar. Então o que acontece? Não preciso mais da vigília. Não preciso mais orar com os adolescentes da igreja. Eu tenho coisa muito mais importante para fazer. Afinal de contas eu estou pregando no Brasil inteiro. Vai chupar prego. Deus está dizendo: Elias, volta lá para o início das primeiras obras. Quando você não fazia o seu sermão olhando para a internet, mas fazia o seu sermão olhando para a palavra. Quando você fazia o seu sermão não ouvindo a mensagem do outro, mas só conferindo na mensagem do outro se o que Deus está te falando tem sincronismo. E o que é mais interessante, olha isso: volta o teu caminho. E o que é que diz aí no verso 15? Vamos encerrar. Unge Hazael, rei da Síria. Unge Jeú, rei de Israel. Unge Eliseu, profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, a espada de Jeú vai pegar. Quem escapar da espada de Jeú, a espada de Eliseu vai pegar. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo para Elias que o ministério dele tem uma dimensão que ele não enxergou. Elias, eu te levantei para trazer o fogo. Bênção. Traga o fogo na igreja, filho. Elias, eu te levantei também para trazer a chuva. Traga a chuva e a bênção sobre a igreja. Mas eu quero te levar para uma dimensão maior. Elias, você vai ungir reis e profetas. Satanás percebeu que Deus tinha alguma coisa grande na vida de Elias e usou Jezabel para parar ele aqui, ó, com a morte. Meu irmão, eu quero que o fogo caia quando eu pregar. Eu quero que o povo seja muito abençoado com as chuvas de bênçãos que Deus vai mandar. Mas eu não quero parar nessas dimensões. Eu quero chegar a essa dimensão de liberar a unção de Deus, que levanta reis e que levanta profetas e pastores. Você vai perceber que Eliseu é o único pastor na Bíblia que o ministério dele não tem o grupo de jovens, porque num culto ele orou e os jovens morreu tudo. Ele é o único pastor de igreja que no culto que ele pregou a juventude da igreja morreu. Está na Bíblia ou não está? A turma começou a brincar com ele: aí pastor, tu é meio careca, hein? Se eu sou careca, você vai ver, Deus vai te pegar. Saiu 2 vezes, comeu a garra. Não tinha grupo de jovem na igreja desse cara. E ele não gerou discípulos espirituais. Quando você pega Elias tem uma paternidade espiritual e ele gerou seminários, escola de líderes, e ele fez filhos espirituais. É só você estudar a história dele. 50 desses filhos espirituais não cruzaram o Jordão, só Eliseu. Mas naquela última viagem espiritual ele passou confirmando as igrejas e os seminários. E ofereceu o pastoreio para Eliseu. Eliseu não quis, ele quis uma porção dobrada. Agora, quando você olha o ministério dele, ele tem uma unção para ungir reis e ungir pastores, profetas e sacerdotes.
aqueles a quem você ungir, Deus vai levantar para matar aqueles que tentaram obstruir a sua história e o seu ministério. Quando Jeú subiu ao reino, diz a Bíblia que ele destruiu Jezabel. É por isso que a unção tem que ser liberada, irmão. Você está querendo fogo, e labareda, e fogo. Se cair fogo, você quer? Não, eu quero a bênção da chuva. Eu quero o fogo, quero a bênção da chuva, mas quero chegar nessa dimensão de liberar a unção de Deus. Eu creio que no nosso ministério vão ter os maiores pregadores, pregadoras e pastoras que a nação brasileira já viu levantar nessa geração. Eu creio que na nossa igreja vai ter os atletas mais abençoados que jogaram na Ponte, no Guarani, no São Paulo, no Corinthians, em nome de Jesus, Flamengo. Eu creio que vai ter empresários políticos. Eu creio que vai ter homens de negócios, mas vai ter pintor, vai ter professor de escola, professor de universidade, porque a unção que está sendo liberada foi uma unção para ungir reis e profetas. Eu não sou mais um pastor, eu quero ser um pai espiritual. E Paulo disse: olha, vocês devem orar porque há muitos mestres e pastores entre vocês, mas poucos pais espirituais. Eu quero ser um pai, eu quero ser alguém que gera filhos espirituais nessa unção de Deus, que perpetua a glória do Senhor. Ninguém vai impedir a unção que está sendo liberada em Bragança. Vou repetir, ninguém ouviu. Ninguém vai impedir a unção de Deus que está sendo liberada em Bragança. Ninguém vai impedir essa unção. Essa unção foi liberada e a história dessa cidade vai ser contada de outra forma. Antes dessa unção e depois dessa unção, para a glória de Deus. Se alguém recebe, dá um glória a Deus aí, por favor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Hora de ir embora, mas queria orar. Deixa eu descer aqui. Eu já estou aqui, eu queria convidar a chegar aqui na frente. Quem precisa dessa unção? Eu preciso, irmão. Eu estou numa cidade de 1.300.000 habitantes, que foi vaticinada pela ideia de que há orgulho naquela cidade, lugar de gente rica, lugar de ensino poderoso. Tem 9 a 10 mil alunos de faculdade estudando em Campinas todo início de ano. Um centro de orgulho incomum. Aquela cidade já foi chamada de cidade de homossexualismo. Deus baniu isso de lá. Um dia eu entrei num avião, Deus me deu a direção, entrei num avião, aluguei um avião de um garoto e ungi toda a cidade e saí profetizando e quebrando, porque a minha cidade, a terra onde eu fui plantado, ela não vai ser lugar onde os demônios vão imperar. Lá Deus vai ser glorificado. Pode me criticar, pode falar que estou, exagerando, não tem problema. Eu tenho um sonho com aquela cidade, é que Deus revele a sua glória naquele lugar. E não vai ser feito por pregar-se bem, não vai ser feito por causa de música, vai ser feito por respostas às orações e a unção de Deus que foi liberada. Essa unção que traz inteligência, que traz estratégias, que quebra o jugo, que potencializa gente que parece não ter potencial nenhum. Gente que quando você olha não vê nada, como Davi, ninguém viu nada em Davi. Quem era Davi? Esse é só o último filho de Jessé. Tinha um rei dentro dele, e a unção puxou o rei para fora. Qual o filho de José? Qual o filho de Jacó? José. Quem que é José? É só o primogênito de uma mãe que morreu no segundo parto. Ainda chamou o filho de Benoni, que é morte. Aí o pai veio: não, Benoni não, vamos mudar isso agora, Benjamim. De onde vieram os maiores reis de Israel? De Benjamim. Mudou, puxou para fora. Quando o pai cobriu José com a capa, puxou o governador que estava lá dentro para fora. Irmãos pastores, dentro de nós existem príncipes que ninguém viu. Quando eu comecei meu ministério lá na igreja onde eu pastoreei,
Eu dirigia louvor, a turma dizia assim: quem canta não prega, quem prega não canta. Escolhe uma coisa só. Falei: não vou cantar, ainda vou pregar. A turma não me deixa mais cantar, porque tem muito cantor melhor do que eu agora, mas está na mesa. Eu comecei cantando. Juntei 40, 50, 60 mil pessoas numa praça. Quando eu comecei a escrever, meu pastor disse assim: quem vai comprar teu livro, filho? Eu falei: minha mulher. Pelo menos ela vai me ajudar. Eu tenho 18 livros, já vendeu 30 mil cópias cada livro. Não tem editora, minha editorazinha é desse tamanho. Eu fui pastor auxiliar, ele conhece eu não era pastor presidente, era pastor auxiliar numa igreja. Como é que eu fui pregar em congresso para cá e para lá, meu irmão? É que Deus viu dentro daquele Zé, sou eu, e puxou esse servo dele para fora. E aqui dentro tem um líder que Deus está puxando para fora. E aí dentro tem um príncipe que Deus, ninguém viu, mas está aí dentro. Tem um potencial aí dentro, tem uma unção aí. Deus vai pôr essa unção para fora, que vai capacitar você, vai habilitar você, vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento. E quando alguém amanhã vê, vai ver um governador, vai ver um príncipe. E aí você vê lá em Atos Deus falando de Davi: eu te achei atrás das ovelhas do teu pai. Está lá na palavra, eu te achei. Deus nos acha, é Deus quem nos acha, é Deus quem acha o potencial que está em nós. Elias pensou que já tinha feito tudo no ministério dele, e ele esqueceu o avivamento que ele estava vivendo. E Satanás quis roubar esse avivamento. Mas eu queria dizer para vocês: Satanás não vai roubar o avivamento que Deus está trazendo em Bragança Paulista. Avivamento de unidade de igreja, pastores estarem juntos, o poder de Deus vir, a gente se respeitar, a gente respeitar o que Deus está nos revelando, admirar e aplaudir o que Deus está fazendo na vida do outro, e glorificar a Deus, porque a nossa história é uma história que vai glorificar o nome do Senhor. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Feche os seus olhos, pastor. Se você puder estender as mãos aí para frente, por favor. Deixa Deus te ungir. Elias chegou a essa dimensão de liberar a unção. Domingo você vai pôr a mão na cabeça dos meninos da igreja, e Deus vai ungí-los para a obra. Deus vai ungí-los para grandes sonhos. O pastor da poderosa igreja da Austrália teve uma crise no ministério de louvor da igreja dele. Ele perdeu o pastor que cuidava do louvor. Todo o ministério de louvor foi com aquele homem. A secretária dele que ajudava ele era uma moça da igreja, bem casada. Ele pôs a mão na cabeça dela e profetizou: Darlene, você vai ser ungida por Deus para adoração. Aquela moça se levantou e compôs uma das canções mais lindas que o Brasil e o mundo já cantou. E o louvor da Austrália explodiu no mundo. E a turma toda hoje vai estudar na Austrália, vai ver lá o ministério. Uma garota que foi ungida, Darlene Shekel. Deus tirou de dentro daquela secretária uma pastora da adoração e do louvor. Foi uma unção que liberou ela. A unção vai liberar a nossa vida aqui essa tarde, essa manhã. E se eu posso pedir um presente para Deus hoje, é isso que eu pedi: que Ele libere uma unção na nossa vida para fazer diferença, para a gente sair da caverna, meu irmão, sair de dentro dessas masmorras que a gente está escravizado, dessas muletas que nos prende. Eu não tenho dinheiro, meu orçamento é pequeno. Meu irmão, você está sacando na fonte errada. A fonte que é Jeová Jireh é uma fonte inesgotável, e Ele vai suprir, e Ele vai nos dar condições de fazer. É Ele que faz. Pai, eu quero te louvar por essa manhã na tua casa. Obrigado pelo privilégio de trazer uma palavra para a minha vida, e da minha vida para a vida dos teus servos. Ninguém aqui é maior que ninguém. Ninguém aqui tem um ministério maior que o outro. Todos nós temos um ministério dado por Ti. Foi o Senhor que pôs nas nossas mãos esse ministério. Queremos que o fogo caia na igreja, Pai. E deixa o fogo cair, Pai. Libera o fogo sobre o povo. Que o fogo venha, Senhor. E que o Teu povo caia de joelho no chão, declarando a Tua glória, o Teu poder, a Tua santidade, a Tua presença. Haja arrependimento nas nossas igrejas. Haja arrependimento no altar. Que os sacerdotes chorem, que os levitas chorem,
Pai, se quebrantem. Mas, Pai, que os adversários também caiam essa manhã. Eu estou repreendendo toda obra do diabo, todo levante do diabo. Que a serpente do divórcio tenha sua cabeça esmagada debaixo dos pés de cada pastor, de cada pastora, de cada autoridade que o Senhor levantou aqui. Pai, envia a chuva agora, que cai a chuva da bênção. Confirma as obras das mãos do teu povo. Confirma, Pai, as bênçãos que o Senhor prometeu para o teu povo. O Senhor disse que enviaria a chuva. Traz a chuva, traz a prosperidade, traz a graça, traz a abastança, traz a abundância, Senhor. Agora, Pai, estou me levantando no teu nome. No teu nome estou me levantando aqui. Na autoridade do teu nome e do teu poder. Eu quero repreender toda a obra de Jezabel. Quero repreender todo o espírito das trevas. Eu quero repreender todo o levante do diabo na área da imoralidade, na área, ó Pai, do orgulho, na área da religiosidade. Quantas reuniões nossas são puro exercício de religiosidade. Senhor, em nome de Jesus, nos livra desse poder da religião, nos livra da escravidão teológica. Senhor, teologia é uma bênção, mas ela não pode nos engessar, nem nos travar, Senhor. Libera o teu povo aqui na graça, Senhor. Eu quero repreender esse espírito de isolamento que ocupa e tem invasão na vida dos pastores. A gente vive sozinho, a gente não tem amigos, a gente não se relaciona. O medo nos domina de ser traído, de tomarem nossas ovelhas, de mexerem conosco. Senhor, estou repreendendo esse espírito de Satanás. Vai embora, pode sair. A Bíblia diz que por um caminho tu vens, mas por 7 você vai sair. Você vai sair daqui por 7. Você vem travando a mente dos pastores, engessando a gente, não nos permitindo viver o potencial, o poder da palavra, o poder da graça. Às vezes somos pastores de púlpito, mas não somos pastores da nossa casa. A nossa família não ama a obra que desempenhamos. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos filhos amem a tua presença, que os nossos filhos tenham experiências poderosas contigo, que as nossas esposas, nossos maridos sejam, Pai, meu Deus, visitados agora pelo teu poder. E eu quero declarar, Pai, nós estamos saindo da caverna para receber essa unção que quebra o jugo, essa unção que nos permite ungir reis, ungir pastores, ungir adoradores, levantar um povo na igreja livre, quebrantado, que teme o teu nome, que ama a palavra e que é cheio do Espírito Santo. Senhor, essa manhã libera essa unção. Libera essa unção na vida desse pastor, no ministério desse pastor. Que possamos ter essa unção gloriosa de ungir reis, de ungir sacerdotes. E aqueles que nós ungimos, esses se levantarão para destruir as afrontas, para destruir os ataques, para destruir as setas do diabo. A geração que vai se levantar a partir da unção é uma geração que não teme nada, que te adora, que conhece a tua palavra, que te busca, que teme o teu nome. Nação santa, sacerdócio santo, povo adquirido, propriedade exclusiva do teu amor e do teu reino, Pai. Vem o teu reino aqui essa manhã, que essa unção seja liberada. Pai, eu estou profetizando. Esses homens vão pregar como eles nunca pregaram. Esses homens vão ministrar como eles nunca ministraram. Revelações profundas da palavra e do Espírito de Deus. Segredos escondidos, tesouros escondidos, joias encobertas estão sendo postas nas mãos desses homens e mulheres de Deus aqui essa manhã. E o teu nome vai ser glorificado, Pai. O teu nome vai ser glorificado, Pai. O teu nome vai ser glorificado, Pai. Novas canções, novos ministros de louvor, novos livros, novos ministérios, igrejas fortalecidas do poder, igrejas cheias da graça. E que o teu nome seja glorificado.